Nós temos visto nesse mês de abril como a ressurreição de Cristo nos traz esperança em tempos de medo. Até aqui temos visto como a ressurreição de Jesus faz toda a diferença para nós enquanto indivíduos. Ela nos dá esperança diante do medo da morte. Ela fortalece a nossa fé, uma vez que é apoiada em eventos históricos, registrados e comprovados. A ressurreição de Cristo nos ajuda a termos um novo otimismo frente às dificuldades que sobrevêm a nós. Ela nos traz um novo olhar sobre a vida e sobre o reino de Deus. Afinal, nós vivemos entre o já e o ainda não. Ela nos chama a tentarmos de novo diante dos nossos fracassos. Hoje pela manhã, o pastor José Roberto refletiu conosco sobre a importância de vivermos a Páscoa todos os dias, vivendo pela fé no Filho de Deus. E o nosso intuito agora à noite é refletir sobre a ressurreição de Cristo e os seus benefícios para a igreja. O que é que a ressurreição de Cristo nos proporciona comunitariamente? E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. O texto vai aparecer aqui para você como legenda na nossa tela. Mas se você tiver sua Bíblia, abra, porque nós vamos voltar ao texto diversas vezes. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23, e que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém. Por isso, deixa eu pausar aqui, por isso o quê? Paulo estava falando no início da carta, meus irmãos, sobre o plano de salvação, como Deus agiu através de Jesus Cristo para efetivar a nossa redenção, e como o Espírito Santo é o nosso penhor, é o nosso selo, é a marca da nossa salvação. Então ele está recapitulando isso. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Ó Deus, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha poderosamente nos tocar e nos ajudar a vivermos uma vida transformada. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, as nossas motivações, e assim como o salmista pede, nós também pedimos: vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Éfeso era uma das principais cidades do mundo antigo, uma cidade portuária que recebia pessoas de todo o mundo. Muito importante no ramo do comércio e dos esportes também para o mundo greco-romano.
Se você cresceu na escola tendo que decorar quais eram as 7 maravilhas do mundo antigo, você deve se lembrar que uma delas era o templo de Ártemis, um templo que ficava em Éfeso. E se você procurar no Google, você consegue ver as ruínas de Éfeso que estão lá até hoje, inclusive uma única coluna que restou do templo de Ártemis. Hoje, Éfeso é uma cidade que fica no litoral da Turquia. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Éfeso, uma história que nos é contada por Lucas no livro de Atos. O livro de Atos narra como Paulo foi parar lá e como várias pessoas daquela cidade que seguiam o paganismo abraçaram então o cristianismo e tiveram a sua vida totalmente transformada. Mas o tempo passou e muitas verdades sobre o evangelho foram sendo esquecidas. Alguns problemas foram acontecendo no meio da comunidade e várias falsas doutrinas começaram a ser ensinadas na igreja, provocando muita confusão. E isso levou Paulo a escrever a carta para a igreja de Éfeso, enquanto ele estava preso. E como eu já disse, Paulo inicia essa carta louvando a Deus e relembrando aos Efésios o plano de salvação divino, operado por Deus através de Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. Mas depois de falar sobre isso, Paulo diz que ora constantemente pelos Efésios. E é justamente sobre essa oração que ele trata nos versículos 15 a 23. Essa oração tem 3 partes. A primeira delas, uma ação de graças a Deus pela maturidade dos efésios na fé. Em segundo lugar, uma oração de intercessão por eles, pedindo que Deus lhes dê sabedoria, lhes dê conhecimento para que eles possam compreender as riquezas que eles receberam através de Cristo. E em terceiro, uma explicação sobre como Deus demonstrou o seu poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos e colocando-o à sua direita para governar todos os poderes. Então, vejamos primeiro a oração, a ação de graças de Paulo. Versículo 15 e 16, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. No versículo 15, Paulo escreve que mesmo na prisão, ele havia recebido a notícia de que o evangelho estava frutificando entre os cristãos de Éfeso. Paulo gosta muito de citar o que nós chamamos de tríade cristã: a fé, a esperança e o amor. Então, primeiro aqui ele fala da fé e do amor, logo depois ele vai falar sobre a importância deles conhecerem a esperança, né? Mas primeiro ele diz aqui sobre a fé e o amor. E esses são 2 elementos, 3 na verdade, se a gente considerar essa tríade, que o Espírito Santo produz e aumenta em nós a cada dia. Saber e desfrutar da boa notícia da redenção através de Cristo Jesus fez com que os efésios demonstrassem fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os cristãos. E é por isso que Paulo diz que ele não cessava de dar graças a Deus por eles e mencioná-los em suas orações. Essa era uma característica muito notável de Paulo. Das suas 13 cartas que foram preservadas na palavra do Senhor, em 9 delas, ele diz que não cessa de dar graças a Deus pelos seus leitores. Aqui, nós já podemos tirar 2 lições muito importantes para nós. A primeira delas, lógico, tem a ver com oração. Onde é que Paulo estava? Na prisão. Vigiado por guardas romanos, esperando pelo seu triste final. E isso deve nos levar a pensar como tem sido a nossa vida de oração, meus irmãos. E eu nem me refiro aqui se você tem dedicado tempo ou não para a oração, porque
a gente sabe que Paulo tinha muito tempo para orar. Ele estava preso. Um tempo que talvez eu e você não dispomos todo dia. Mas eu quero que você perceba que algo mais profundo que está sendo demonstrado aqui são as circunstâncias em que Paulo ora. Ele estava na prisão, enfrentando diversos temores. Muitas vezes se sentindo sozinho, abandonado. Ele diz a Timóteo que vários de seus companheiros o tinham abandonado enquanto ele estava ali na prisão, aguardando o veredito da sua morte. E mesmo assim, ele orava. Mesmo assim, ele conseguia encontrar forças para dar graças a Deus pelo que estava acontecendo com as igrejas daquela época. Isso pode nos envergonhar, não é mesmo? Porque muitas vezes nós queremos que tudo esteja primeiro perfeito, que as circunstâncias estejam favoráveis, que o silêncio absoluto reine, para então nós podermos parar e orar. Nós queremos orar apenas quando estamos na igreja, na reunião de oração, ou só quando não tem ninguém em casa, e então, aí sim, nós conseguimos nos concentrar. Só queremos orar quando não estamos brigados com a nossa esposa, ou só depois que os nossos filhos dormirem, porque até lá tem tanta coisa para ser feita. Mas nós vemos que nós podemos orar em qualquer circunstância. Nós ficamos esperando o momento perfeito, e talvez o momento perfeito nunca chegue, meus irmãos. Por isso, ore. Ore no caminho para o trabalho, ore no banho, ore antes do almoço. Nós temos a recomendação de Paulo: orai sem cessar. E sem cessar não quer dizer que você não pode parar de orar em nenhum momento, que você tem que ficar o dia inteiro conectado, disponível, ou agradecendo ou pedindo alguma coisa para Deus. Sem cessar é orar com regularidade, orar com frequência, é não deixar de orar, não esperar as circunstâncias perfeitas para então orar. Mas mais do que orar por si mesmo, Paulo orava pelos outros, pelas igrejas. Ele não ocupava a sua oração simplesmente com pedidos autocentrados, mas se importava com o crescimento dos outros. E é aqui que nós vemos uma segunda lição desses versículos: a gratidão pelo crescimento da igreja. Você já notou que quando nós ficamos sabendo da notícia de alguma igreja, geralmente não é uma notícia boa, né? É sempre o pastor que falou uma heresia na igreja de lá, um escândalo que aconteceu na igreja Y, uma briga que houve na igreja X, ou a gente gosta de trazer o exemplo de outra igreja para comparar com a nossa, né? Para falar se a nossa está melhor ou não, se está boa ou não aqui. Como é difícil ser grato pela escola dominical que começou em outra igreja. Como é raro agradecer a Deus pelas notícias boas do nosso presbitério. Quantas vezes você já ouviu aqui falar que o nosso presbitério tem 12 igrejas só aqui no Sudeste paulistano? Que nós temos 19 pastores, 51 presbíteros, 109 diáconos. Que todo domingo mais de 3.000 pessoas estão reunidas só nessa região. Já agradeceu a Deus por isso? Então, lembre-se, seja grato pelo que está acontecendo, não só aqui em nossa igreja, coisas que nós nos alegramos muito, mas também pelo que acontece em outras igrejas. Cobre seus pastores, cobre seus presbíteros de divulgarem essas notícias boas. O que é que está acontecendo em nosso presbitério, pastor? Alegre-se por aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E louve a Deus, porque a sua redenção é a base para que nós possamos crescer na fé e no
amor. Mas a oração de Paulo continua na sua segunda parte. Além de agradecer, ele também faz súplicas por aquela igreja. E aqui está a segunda parte do nosso texto, a partir do verso 17. É do verso 17 para frente que Paulo passa a interceder pelos efésios, pedindo que Deus lhes desse o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Em outras palavras, Paulo ora para que fosse dada aos efésios uma percepção mais profunda do que significava o evangelho, do que significava a redenção em Cristo. Uma visão mais clara da vontade de Deus para as suas vidas. E infelizmente, meus irmãos, esse tem sido um verso muito mal compreendido em nossos dias. Ter o espírito de sabedoria e de revelação aqui, não é pedir que Deus haja de maneira sobrenatural na vida das igrejas e revele uma coisa que estava escondida. Que Deus traga à tona um pecado de um irmão, uma necessidade que ninguém sabia e o irmão estava passando ali. Infelizmente, nós vemos muitos líderes que se aproveitam do baixo entendimento das Escrituras para manipular as pessoas. Você já deve ter visto isso na internet. Deus está me revelando aqui, meus irmãos, que alguém entrou aqui nessa noite com uma grande enxaqueca, e é hoje que nós vamos curar essa enxaqueca. Eu vou pedir essa pessoa para vir aqui na frente, venha com a chave do seu carro, deixa ela aqui, deixa a escritura do seu apartamento também, tá? Doe isso para a obra de Deus. Não é isso, espírito de sabedoria e de revelação. Nós já aprendemos aqui esse ano que sabedoria na Bíblia é a habilidade de interiorizar os conceitos, os valores, os preceitos da palavra de Deus e aplicá-los à sua vida. É a capacidade de você discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A capacidade de fazer escolhas que geram vida para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Escolhas que agradam ao nosso Deus. É por isso que Paulo ora, que Deus conceda essa disposição no coração daquela igreja de compreender a revelação de Deus através das Escrituras. É por isso que ele diz que esse espírito de sabedoria e de revelação tem a ver com o conhecimento de Deus. É como se ele estivesse orando assim: meus irmãos, eu peço a Deus que vocês possam, ou melhor, que vocês tenham cada vez mais sede por conhecê-lo. Que vocês tenham cada vez mais interesse em estudar a sua palavra. E que o Espírito de Deus derrame sobre vocês o pleno conhecimento de Deus. Que o Espírito Santo possa abrir os olhos de vocês. Que vocês tenham toda a compreensão necessária para conhecer cada vez mais o Deus que tirou vocês das trevas. E não é à toa que alguns comentaristas, inclusive Calvino, vão dizer que Espírito, aqui no verso 17, deveria ser traduzido com a letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. No início do primeiro capítulo, Paulo deixa claro que os efésios já haviam recebido o Espírito Santo de Deus como um selo da sua redenção. Mas olha só o que Calvino observa no seu comentário ao livro dos Efésios. Ao mesmo tempo, os efésios necessitavam crescer para que, uma vez revestidos de uma medida mais rica do Espírito e sendo mais e mais iluminados, pudessem possuir mais livre e abundantemente o que já possuíam. O conhecimento dos santos nunca é tão puro que alguns problemas não turvem os seus olhos e a obscuridade os impeça que vejam com clareza. O que ele está dizendo aqui é que nós, de fato, já recebemos o Espírito Santo de Deus, ele já habita em nós, ele já nos ajuda, já nos capacita, mas o Espírito continua atuando em nós constantemente. Ele continua sendo derramado em nós, continua nos guiando a toda a verdade, nos convencendo do pecado, produzindo em nós o seu fruto.
Não é assim, ó, recebi o Espírito Santo, agora é comigo. Pode deixar que eu faço tudo. Agora é minha vez. Não. Deus continua derramando do seu Espírito sobre nós, nos capacitando a conhecê-lo cada vez mais, nos ajudando a aplicar as verdades da sua palavra em nossa vida e nos ajudando a discernir a verdade do erro. Tanto é que Paulo também vai completar no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Por que é que nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminado? Qual é o propósito de conhecermos a Deus? Por que é tão importante que o Espírito de Deus seja derramado sobre a igreja, trazendo sabedoria e revelação através da sua palavra? Paulo cita aqui 3 motivos, 3 bênçãos, na verdade, que os crentes podem esperar ao receberem o Espírito de Deus. Bênçãos que abrangem passado, presente e futuro. Vejamos então quais são elas aí no verso 18. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Essa é uma expectativa que surge em nós quando nós entendemos para o que Deus nos chamou. E quando nós lemos o Novo Testamento, podemos estudá-lo, nós vamos sendo informados de que Deus nos chamou para pertencermos a Cristo. Ele nos convidou para a comunhão com o nosso Senhor. Ele nos vocacionou para sermos santos. E como seu povo santo, Ele nos chama para uma verdadeira liberdade. Ele nos chama para uma comunhão harmoniosa com pessoas de toda tribo, língua e nação. Ele nos convida para sermos um só corpo, para desfrutarmos da paz de Cristo e para vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo, suportando, apoiando uns aos outros em amor. Ele nos chamou para fazermos parte de seu reino e compartilharmos da sua glória. Nas palavras de John Stott, o chamado de Cristo foi para uma vida totalmente nova, na qual conhecemos, amamos, obedecemos e servimos a Cristo. Desfrutamos de comunhão com Ele e uns com os outros e olhamos além do nosso sofrimento presente para a glória que um dia será revelada. Essa é a esperança para a qual Ele nos chamou. Ela não é uma esperança secular, não é simplesmente um anseio efêmero por uma nova realidade que um dia será implementada, mas ela é resultante de Deus ter nos chamado para pertencermos a Ele e nos dado a certeza do novo céu e da nova terra, da coroa da vida que nos aguarda, que nos espera. Ou como o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, essa é uma esperança viva que Deus nos dá. Em segundo lugar, uma outra bênção que nós podemos esperar e conhecer, ou melhor, é conhecer qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Se o chamado de Deus aponta para o início da nossa vida cristã, a herança aponta para o seu fim, para aquela herança final da qual o Espírito Santo é a garantia, é o selo, e que o apóstolo Pedro também descreve como imperecível, guardada nos céus para nós. Nos versículos 3 a 14 desse primeiro capítulo de Efésios, Paulo nos lembra que nós somos adotados por Deus. E como nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos transforma em seus filhos e, portanto, também em seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O Novo Testamento traz que essa herança nos céus com os santos em luz, como nós cantamos, tem a ver não só com vermos a Deus lá no futuro, face a face, conhecê-lo como Ele nos conhece, mas também em sermos como Cristo,
não apenas em nosso corpo, mas também em nosso caráter. Também desfrutarmos de perfeita comunhão uns com os outros. Em outras palavras, nós não só receberemos uma herança que está guardada por nós, para nós, mas nós também somos essa herança de Deus. E a terceira coisa que o apóstolo deseja que seus leitores conheçam, a terceira bênção que nós podemos desfrutar, está no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Se o chamado de Deus olha para o passado, e a herança de Deus olha para o futuro, então certamente o poder de Deus abrange a nossa situação presente. E uma das coisas mais legais de se observar aqui o versículo 19, é que Paulo faz um grande jogo de palavras ali para transmitir a intensidade do poder de Deus. E é por isso que parece que ele está sendo até um pouco redundante, um pouco repetitivo quando fala sobre eficácia, do poder, também da grandeza do poder, a força. Parece ali que ele está sendo um pouco repetitivo, redundante, mas ele tem uma grande intenção com isso. Não satisfeito em falar simplesmente sobre o poder de Deus, ele vai tentar intensificar ainda mais. E por isso ele vai construir algumas camadas, usando palavras que são sinônimos. Embora no português essas palavras sejam bem parecidas, inclusive o nosso tradutor optou traduzi-las todas por poder, aqui Paulo está utilizando 4 palavras que havia no idioma grego para falar sobre isso. É como se ele estivesse empilhando essas palavras para demonstrar quão forte é o poder de Deus. Então ele começa citando aí sobre a grandeza do dinamis, da onde vem a nossa palavra dinamite. Segundo, a energeia, de onde vem a nossa palavra energia. Da força, aqui a palavra é kratos, de onde vem a palavra democracia, né, o poder do povo. E termina com a palavra ischis, que também significa poder. E por que ele utiliza esse jogo de palavras? Por que ele coloca tantas palavras que significam a mesma coisa aqui? Primeiro, porque ele está tentando nos convencer de que somente o poder de Deus pode cumprir a nossa expectativa do nosso chamado e nos levar com segurança a essas riquezas da herança que estão guardadas para nós. Mas principalmente para nos mostrar que a linguagem humana não é capaz de limitar, não é capaz de captar com detalhes e de expressar a grandeza do poder de Deus. Esse poder é tão imenso, é tão poderoso, é tão potente, que Paulo para a sua oração e começa a mostrar o que o poder de Deus foi capaz de fazer. Essa é a terceira parte do nosso texto, a partir do versículo 20. Paulo começa a falar sobre uma ocasião suprema em que o poder de Deus foi exercido, foi demonstrado a todas as pessoas na história. Deus deu uma demonstração pública do seu poder, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Notem que quando os escritores do Novo Testamento desejam mostrar e falar sobre o amor de Deus, eles sempre vão ligar isso à morte de Jesus na cruz. O próprio Paulo faz isso em Romanos capítulo 5. Deus demonstra seu amor por nós, tendo Cristo morrido em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas enquanto a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus, a principal demonstração do
poder de Deus é a ressurreição de Jesus. E é especialmente importante que os crentes conheçam o poder de Deus, porque esse poder pelo qual ele ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que opera em nós. Ele vai escrever aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. O poder pelo qual nós somos capazes de repudiar o domínio do pecado e de andar com Cristo em novidade de vida. Na verdade, você pode notar aí que Paulo se refere a 3 eventos sucessivos, né? Primeiro, Deus o ressuscitou dos mortos. Em segundo lugar, ele o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todos os concorrentes. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, ele cumpriu aquilo que nós lemos no início do culto, no Salmo 8, no Salmo 110 também. E em terceiro lugar, ele o fez cabeça sobre todas as coisas, para a igreja que é o seu corpo. Esses eventos estão completamente ligados, completamente conectados um ao outro. E, em primeiro lugar, é muito importante nós entendermos essa passagem aqui à luz do seu contexto histórico. Lembre-se mais uma vez de que em Éfeso, eles tinham ali o templo de Ártemis, uma deusa também conhecida como Diana. E antes de se converterem a Cristo, os efésios estavam acostumados a servir a outros deuses, inclusive a Diana. Muitos deles estavam envolvidos em rituais de ocultismo, de necromancia e de adivinhação. Inclusive, quando Paulo funda a igreja aos Efésios, eles pegam os seus livros de adivinhação, os seus livros de rituais e queimam todos, né? O livro de Atos vai nos contar isso. Aquele era um povo que estava acostumado a correr em busca de um poder secreto, em busca de algo maior, pelo qual eles pudessem viver. E inclusive, em algumas inscrições gregas que foram preservadas até hoje, nós lemos que Diana era uma deusa considerada a governadora e rainha dos poderes celestiais. Por isso que Paulo fala aqui sobre o principado, as potestades, o poder, o domínio. Paulo mostra aos Efésios que o poder que os libertou do império das trevas era infinitamente maior do que todos aqueles deuses que eles serviam antes, do que toda aquela idolatria que eles viam a todo momento em sua cidade. É por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos e entronização sobre os poderes do mal que ele recebeu a liderança da igreja. A ressurreição e a ascensão foram uma demonstração decisiva do poder divino. Porque se há 2 poderes que o homem não pode controlar, mas que nos mantém ainda em cativeiro, são a morte e o mal. Nós não podemos evitar a morte, e nós estamos caídos e também não podemos evitar, vencer o mal. Mas Deus, em Cristo, conquistou a morte, conquistou o mal, e por isso Ele pode nos resgatar de ambos. E uma das grandes bênçãos do poder de Deus demonstrado através da ressurreição de Cristo está aí nos versículos 22 e 23. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Notem o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que Deus enviou o seu Filho, ou melhor, nós estamos muito acostumados a falar que Cristo se entregou por nós, que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, que Jesus foi dado em nosso favor. E realmente a Bíblia nos garante isso. Mas aqui está uma verdade tão grandiosa quanto essas outras, que Cristo foi dado a nós.
Como nós vimos hoje pela manhã, nós fomos unidos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e porque nós somos o seu corpo, o seu amor por nós é tão imenso que ele usa o seu poder infinito para que todo o universo, com tudo que nele existe, todas as coisas que acontecem em nossa vida, cooperem para o nosso bem. Coopere para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Amém. Não à toa, Paulo diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Espera aí, Cristo já não é poderoso por si mesmo? Ele já não é suficiente? Ele já está pleno, ele já está completo, certo? Certo. Então, por que é que Paulo diz aqui que a igreja é a plenitude de Cristo? Que a igreja completa Cristo? Eu tomo aqui emprestada a resposta de 2 teólogos. O primeiro é Calvino, que eu já citei aqui hoje, que vai explicar que nesse texto nós temos a mais elevada honra da igreja, porque até que ele esteja unido a nós, o Filho de Deus se considera em alguma medida imperfeito. E nas palavras de William Hendrickson, teólogo holandês, no tocante à sua essência divina, Cristo, em sentido algum, pode depender e nem é possível ser completado pela igreja. Como esposo, porém, ele é incompleto sem a esposa. Como videira, não se pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, não se pode vê-lo sem suas ovelhas. E assim também, como cabeça, ele encontra a sua plena expressão em seu corpo, a igreja. É dessa maneira que nós completamos Cristo, expressando Cristo em nosso viver, sendo uma comunidade transformada, redimida pelo Cristo ressurreto, experimentando do poder de Deus. Somente através de Cristo nós podemos experimentar o poder de Deus em ação na história. Somente através de Cristo nós podemos desfrutar de todas as bênçãos celestiais que Deus tem preparado para nós. Fora de Cristo nós somos desesperadamente pobres, mas em comunhão com Ele nós somos incomparavelmente ricos. Portanto, que possamos desfrutar das grandes bênçãos de Deus, através da oração, através da gratidão, através da leitura, do estudo da sua palavra, e que nós, como igreja, possamos não só ter a certeza de que essas bênçãos já estão disponíveis em nós, mas também sermos canal dessa bênção, através da fé em Cristo, do amor uns com os outros e da esperança de experimentarmos o seu poder. Um poder que Ele já demonstrou no passado, um poder que está guardado para nós no futuro, mas um poder que Ele nos oferece para o presente. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.